Bom dia a todos vocês, né? Vamos aqui começar mais uma aula nossa, tá? A nossa aula de hoje é a Introdução à Genética, aula da terceira série do dia 7 de maio de 2020, né? E, para variar, não vai estar se tornando um clichê já, mas só lembrar que eu tô com muita saudade de vocês, tá bom? Então vamos lá. Galera, primeiramente, o que é genética, né? Vamos aqui para o conceito do que é genética. Genética é o ramo da biologia que estuda os genes, vamos assim dizer, que estuda a hereditariedade, né? A transmissão de características de geração para geração, né? Esse é o conceitozinho de genética, tá? Então, ó, o que é genética? Genética é o estudo dos genes, tá? Tá aqui nossa palavra-chave, genes. E também estudo da transmissão desses genes para as gerações futuras, né? Então, consiste no ramo da biologia que estuda aí os genes e sua transmissão. A genética, hoje, ela é dividida em duas, existe uma divisão. Existe a genética clássica ou genética mendeliana, que é aquela que trabalha os experimentos de Gregor Mendel, que é o pai da genética. E a genética moderna, tá? A genética moderna, ela surge com Watson e Crick na metade do século XX, entre 1953 e 1954, beleza? Então, ó, genética, ramo da ciência, ramo da biologia que estuda os genes e sua transmissão para as próximas gerações. É dividida em genética clássica e genética mendeliana. Quando aqui, tá? Genética mendeliana. Não tem como a gente estudar a genética, não tem como a gente falar sobre genética sem falar sobre Mendel, tá? Então vamos para um breve histórico aqui, ó. Gregor Mendel, tá? Era um monge austríaco, né? Hoje considerado o pai da genética. Mendel, ele desenvolveu seus trabalhos estudando plantas de ervilha, tá? Apis sativum. Ele começou a observar a grande variabilidade existente nas plantas de ervilha e ficou curioso e quis saber como que poderia existir tanta variabilidade entre indivíduos da mesma espécie, né? Então ele passou a observar a transmissão hereditária de várias características distintas nas plantas de ervilha. Em 1865, Mendel publicou um artigo, né, que seriam experimentos com plantas híbridas. E esse artigo, galera, ele foi totalmente ignorado por toda a comunidade científica. Pensa no desespero. A partir de 1900, vários pesquisadores se juntaram, se reuniram e passaram a estudar os experimentos de Mendel e confirmaram que ele estava correto. Só aí então que os trabalhos de Mendel foram reconhecidos. Dentre os trabalhos de Mendel, galera, nós temos duas leis. Essas duas leis hoje ainda são base para os estudos genéticos. Existe aí a primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores, e a segunda lei de Mendel, tá? Nós vamos falar sobre ela nas próximas aulas. Vamos falar sobre as duas nas próximas aulas. Então, continuando. Aqui, primeiro, uma caretinha, né? Esse aqui é o Gregor Mendel, uma fotozinha dele. Vamos lá. Continuando genética mendeliana. Vamos entender agora por que das ervilhas. Por que ele foi estudar ervilha? Por que ele não foi estudar tomate, giló, pepino? Nem sei se tem isso tudo na Áustria, mas tudo bem. Por que ervilha? Que características que a planta de ervilha possui que levou Mendel a estudá-las? Primeira característica, fácil cultivo em canteiros. Lá no mosteiro onde ele vivia, lá na Áustria, né? Eles tinham várias estufas com várias plantas, dentre elas as plantas de ervilha. Então, primeira característica para se estudar a ervilha, fácil cultivo em canteiros. Segunda, ela apresenta muitas variabilidades. Então, tem várias características contrastantes de fácil observação nas plantas. Como assim?
Elas diferem quanto o tipo de flores. Tem planta de ervilha com flor branca, tem planta de ervilha com flor rosa. A cor da semente, tem ervilha com semente amarela, semente verde. A altura das plantas, a posição das flores, né? Foram todas características analisadas por Mendel que nós vamos ver agorinha, tá? Outra característica, ciclo de vida curto, ciclo vital curto, produzindo um grande número de descendentes, ou seja, uma variedade muito grande de sementes, tá? E a outra é que predomina a reprodução por autofecundação. As ervilhas se autofecundam, né? Isso gera linhagens naturais puras, ou seja, você não tem uma mistura de muitos genes. Ok? Então, essas foram as características observadas por Mendel nas plantas de ervilha, por isso que ele resolveu estudar ervilha e não tomate, por exemplo, tá? Bom, meu povo, dando continuidade à nossa aula, vamos ver aqui quais foram, né, as características analisadas por Mendel nos seus estudos, tá? Então, ó, primeira característica, forma da semente. Ele observou que as ervilhas, algumas apresentam semente lisa, outras apresentam semente ondulada ou rugosa. Segunda, cor da semente. Tem ervilha de semente amarela e ervilha de semente verde. Terceira, cor da flor. Algumas plantas têm flor púrpura, outras têm flor branca. Forma da vagem. Algumas vagens aqui, elas são aqui infladas, outras são constritas. Cor da vagem, verde ou amarela. Posição da flor. Posição axial, que seria nas laterais, ou posição terminal, que seria na parte superior da planta. E por último, comprimento do caule, se é alto ou se é anão, tá? Então, essas aqui foram as 7 características analisadas por Mendel nas plantas de ervilha. Ao analisar, né, as características, ao analisar as plantas de ervilha, Mendel utilizou apenas plantas chamadas de puras. O que seria uma planta pura? Que é uma planta que, após sucessivas gerações, davam origem às plantas com as mesmas características, tá? Como as ervilhas se autofecundam, eu já disse anteriormente, então você não tem a mistura de genes entre duas plantas distintas. Ela se autofecunda, ela se reproduz sozinha, o que leva aí a linhagens totalmente puras, sem mistura de características. Mendel realizava polinização cruzada das plantas. O que ele fazia? Ele pegava o pólen de uma planta, tá? E passava para outra. Ele utilizava, pode ser um pincel, por exemplo, uma pinça. Ele ia lá na planta A, retirava o pólen dessa planta A e colocava aí na flor da planta B, tá? Então, Mendel realizou polinização cruzada das plantas puras, transferindo o pólen de uma planta para outra. Ao fazer isso, ao pegar o pólen de uma planta e levar para outra, Mendel passou a chamar as plantas de híbridas, porque quando ele misturou os genes das plantas, ele passou a criar indivíduos híbridos. O indivíduo híbrido é aquele que apresenta mistura aí de duas espécies, tá? Os progenitores, os pais puros, receberam a denominação de geração parental, ou geração parental, representado pela letra P. Os indivíduos provenientes do cruzamento da geração parental recebeu o nome de geração filial, ou geração F1. Então, ó, ao cruzar a geração parental, os descendentes recebem o nome de geração filial, ou geração F1. Né? O cruzamento entre indivíduos da F1 levou Mendel a produzir uma segunda geração, a qual ele chamou de geração F2. Então, esses termos nós vamos utilizar muito, tá, galera? Geração P, geração F1 e geração F2. Vão ser termos que nós vamos utilizar muito nas nossas aulas. Quais foram os resultados que Mendel obteve? Tá? Primeira coisa, ele obteve importantes resultados com seus experimentos cruzando as ervilhas. Com base nesses experimentos cruzando as ervilhas, Mendel escreveu e propôs aí os princípios da hereditariedade, tá? Mas vamos continuar. Olha só, o que Mendel fez? Como eu falei, tá? Olha aqui, você tem uma plantinha de florzinha rosa, uma plantinha de flor branca. Quando ela se autopoliniza, não tem mistura de genes, ela produz somente indivíduos de flor o quê? Somente indivíduos de flor rosa, certo?
Quando ele faz a polinização cruzada, quando ele pega o pólen de uma flor branca, por exemplo, o pólen de uma flor rosa e leva para uma flor branca, tá? Ele obteve aqui na geração F1 somente rosa, porém na geração F2 já apareceu aqui, ó, rosa e branco. Então apareceu aqui uma outra característica. As plantas deixaram de ser puras, ó, volta. Quando a rosa se autopoliniza, só produz rosa. Quando a branca se autopoliniza, só produz flor branca. O que que ele fez? Pegou o pólen de uma e passou para outra. Ele fez a polinização cruzada, ok? Ao fazer a polinização cruzada, ele obteve ao final, obteve aqui na geração F2, ele obteve aqui flores rosas e flores brancas. O que que ele concluiu? Como é que ficou isso? Ele realizou o cruzamento entre as plantas puras, né, que apresentavam flores púrpuras, e plantas puras que apresentavam flores brancas. Quando ele cruzou as plantas de flor rosa ou púrpura com branca, a geração parental, ele obteve uma geração F1 100% púrpura. Então, ele foi lá, pegou pólen da flor rosa, levou para a florzinha branca, gerou uma primeira geração de flores, chamada de F1. Na F1, ele obteve flores 100% púrpura, 100% rosa. Ele foi lá e pegou essas plantas que nasceram aqui da F1 e fecundou elas cruzadamente, fecundou uma com a outra. Aí obteve uma F2. Né? Na F2 apareceram flores rosas e flores brancas. Mas o porquê? Né? Por que que a cor das flores era exatamente igual na F1 à cor das flores dos pais? O que que aconteceu com o fator que determinava a flor branca? Aí ele ficou curioso e não parou na F1. Aí ele fez um segundo cruzamento, que a gente chama de F2. Então, Mendel não interrompeu seus trabalhos na geração F1, o que foi essencial para compreender o processo. Após ter o resultado de 100% de plantas com flor púrpura, ele foi lá e realizou fecundação entre as plantas da F1 e teve uma grande surpresa, porque as plantas que geraram flores brancas reapareceram numa proporção específica, tá? Como assim? O resultado foi o seguinte, né? Apareceram aí aproximadamente 3 plantas com flores púrpuras e uma planta com flor branca, gerando aí uma proporção de 75% púrpuras e 25% brancas, tá? Ou seja, uma proporção aí de 3 púrpuras para uma branca. Nós vamos falar muito sobre isso ainda. É só a gente analisar o desenho novamente, ó. Quando pegava a planta de flor púrpura e autopolinizava, só dava flor púrpura. Pegou a branca, autopolinizou, só deu flor branca. Quando ele fez a polinização cruzada, ou seja, pegou o pólen de uma e trouxe para outra, ele obteve aqui uma primeira geração, ó. Se ele pegou o pólen da púrpura e pôs na branca, obteve uma primeira geração totalmente púrpura. Porém, ele pegou essas plantinhas e foi cruzando elas, tá? Ele aqui autofecundou a F1 e obteve uma geração F2. Quando ele obteve uma F2, ó, você tem 1, 2, 3 púrpuras e uma branca. Na F2, a branca apareceu. Aí o cara ficou doido, ele ficou completamente louco. Ele pensou, gente, por que que quando eu cruzei plantinha de flor púrpura com branca, na minha F1 só apareceu púrpura? Aí depois, quando eu cruzei a F1, eu autofecundei a F1 aí, obtive um F2 e na F2 aparece púrpuras e brancas. Ele começou a surtar. Aí ele concluiu algumas coisas, tá? Primeira coisa, conclusões de Mendel. Resultados obtidos, aí ele chegou às importantes conclusões. Primeira, existem fatores responsáveis por uma determinada característica. Hoje, nós chamamos esses fatores de genes. Mendel não criou o termo genes, tá, povo? Mendel afirmou que as características dos seres vivos eram determinadas por fatores, tá bom? Hoje, esses fatores são chamados de genes. As versões desses fatores são chamados de alelos, tá? Os genes, eles são
eles se apresentam em pares, né? Por quê? Porque você recebe um gene do seu pai e um gene da sua mãe. Esse par de genes que você recebe dos seus pais, para cada característica do seu organismo, são chamados de genes alelos. Mas nós vamos falar sobre esses conceitos. Calma aí, força na peruca. Segunda conclusão: cada indivíduo possui dois fatores, acabei de falar. Dois fatores que determinam cada característica. E dentre esses dois fatores, um é herdado do pai e outro é herdado da mãe. Então, lá na hora da fecundação, assim que o espermatozoide fecunda o óvulo, o espermatozoide não traz 23 cromossomos e o óvulo 23 cromossomos. Nesses cromossomos tem um genezinho que se junta em pares, formando pares de genes alelos que vão determinar as nossas características. Tá? Então, isso significa que cada organismo herda dois alelos, um proveniente da mãe e outro proveniente do pai. Beleza? Continuando aqui ainda nas conclusões de Mendel. Aí, como ele viu que na geração F1 só deu flor púrpura e depois na F2 apareceu 3 púrpuras para uma branca, ele determinou que existiam fatores que eram dominantes e fatores que eram recessivos, ou seja, existem genes dominantes e existem genes recessivos. Os alelos dominantes são capazes de esconder ou mascarar o alelo recessivo. Foi o que aconteceu com a flor púrpura da geração F1. A característica púrpura é dominante sobre a característica branca, tá? Por isso que o alelo para a cor púrpura ele expressou-se, enquanto o alelo para a cor branca ele não se expressou na primeira geração. Por quê? Porque os alelos recessivos eles só se expressam quando estão aos pares, tá bom? Por enquanto a gente está só na teoria, a gente vai ver isso bonitinho em cruzamentos. Próxima conclusão de Mendel: cada indivíduo passa apenas um fator para cada característica em cada gameta. Como assim? Lá na meiose, quando as meninas produzem os óvulos e os meninos produzem espermatozoides, nesses óvulos e nesses espermatozoides só vai um gene de cada par que você possui. Por quê? Lembra que os gametas possuem metade do número de cromossomos? Lembra que as nossas células diploides possuem 46 cromossomos. As nossas células haploides, no caso dos nossos gametas, só possuem 23 cromossomos. Então, durante a meiose, quando os gametas vão se formar, os alelos, os genes se separam. Tá? Então, os alelos separam durante a formação dos gametas e apenas um alelo vai estar presente em cada gameta, beleza? Isso aqui foi um fator chave, um fator fundamental aqui para as descobertas de Mendel. Com isso, com essas conclusões que Mendel chegou aí através desses cruzamentos que ele fez com as plantinhas de ervilha, ele vai lá e cria a sua primeira lei, tá? Primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores. O que que ela fala? Ela enuncia que as características dos indivíduos são determinadas por pares de fatores, ou seja, pares de genes. E esses genes, por sua vez, eles se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator, indo apenas um gene para cada gameta. Isso é o enunciado da primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores. Bom, vamos analisar aqui agora as conclusões de Mendel. Tá? Vamos analisar aqui o que aconteceu, ok? Olha só, lembrando que a primeira geração parental, plantas puras, era uma planta de flor púrpura cruzada com a planta de flor branca. Mendel determinou, ele descobriu nos seus experimentos que todas as características são causadas por fatores, são determinadas por fatores, genes, e que esses fatores, esses genes se manifestam em pares, ok? E ele descobriu também que existem fatores dominantes e fatores recessivos. Galera, vamos condicionar aqui, tá? Lembrem-se, genes dominantes são representados por letra maiúscula, gene recessivo por letra minúscula, certo? Mendel também descobriu que essas plantas eram puras, ou seja, apresentavam genes iguais. Hoje não usamos o termo mais puro, usamos os termos homozigoto, homo igual, e heterozigoto, hetero diferente. Então, a flor púrpura, a característica flor púrpura é ocasionada por um par de gene homozigoto dominante.
Flor branca, homozigoto recessivo. Quando ele fez esse cruzamento, ó, a flor rosa mandou o único gene que ela tinha, que era o Bzão, e a flor branca mandou o único gene que ela tinha, que era o Bzinho. Deu 100% aqui na minha F1 de plantas de flor púrpura, porque o gene dominante, ele inibe a ação do gene recessivo, ele não permite que o gene recessivo se manifeste. Beleza. Aí Mendel foi lá e fez uma geração F2. O que é F2? É a autofecundação da F1. Então, ele pegou aqui, ó, esse gene Bzão Bzinho. Então, pegou essa planta F1 de Bzão Bzinho e cruzou com ela mesma. Cruzou aqui com outra Bzão Bzinho, tá? Como é que fica esse cruzamento? Ó, primeiro com primeiro, Bzão, Bzão. Primeiro com segundo, Bzão, Bzinho. Segundo com primeiro, letra maiúscula vem primeiro, Bzão, Bzinho. E segundo com segundo, Bzinho, Bzinho. Se tem Bzão, é que cor? Púrpura. Então, ó, 1, 2, 3 púrpuras, tá? E apenas uma branca. Então, não importa, a púrpura ela pode ser Bzão, Bzão, ela pode ser Bzão, Bzinho, não interessa. Ela pode ser pura, homozigota, ou ela pode ser heterozigota, porque o gene dominante, literalmente, ele domina sobre o recessivo. A branca só apareceu aqui, ó, porque 2 genes Bzinhos se encontraram. O gene recessivo, ele só se manifesta em dose dupla, ok? Não se desesperem, que nós vamos ver muito isso ainda. Então, essas foram conclusões obtidas. Ó, novamente, mais uma imagem, agora utilizando o quadro de Punnett, tá? Que é para fazer o cruzamento. A gente pode fazer um cruzamento das duas formas, daquela forma que eu fiz de chuveirinho ou no quadro de Punnett, ok? Aqui, ó, já está representado o cruzamento, tá? Da minha plantinha, ó, da F1, a autofecundação da F1, ok? Então, temos Pzão, Pzinho, Pzão, Pzinho. Juntou, Pzão com Pzão, púrpura. Pzão com Pzão, púrpura. Aí aqui pega Pzão, Pzão, púrpura, tá? Pzinho, Pzinho, branca. Esse cruzamento nos dá 3 flores púrpuras, uma flor branca. Então, essa proporção é de 3 para 1. Galera, Mendel fez isso com as 7 características que analisou centenas de vezes, centenas, e obteve sempre o mesmo resultado, tá? Foi aí que ele descobriu que as características de seres vivos são determinadas por fatores, que esses fatores se manifestam em pares e que desses pares um você herda do pai, outro você herda da sua mãe, que esses fatores, esses pares se separam durante a formação dos gametas, criando então a primeira lei de Mendel. Continuando aqui, ó, só finalizando a análise. Então, perceba que as flores púrpuras apresentam genótipo. O que é genótipo? Conjunto de genes de um indivíduo. Apresentam um genótipo Pzão, Pzão, dominante. Enquanto a branca tem um genótipo Pzinho, Pzinho, recessivo. Como os alelos se separam na formação dos gametas e combinam-se na fecundação, nós percebemos que após o cruzamento da geração parental, obtivemos 100% de genótipo Pzão, Pzinho, tá? Como o fator Pzão é dominante sobre o Pzinho, todas as plantas da F1 eram de cor púrpura. Vamos entender melhor isso com outro exemplo, tá? Como eu disse para vocês, Mendel analisou 7 características, né? Cor da flor, cor da semente, textura da semente, formato da vagem. Vamos ver aqui o que ele obteve quando ele analisou a característica cor da semente. Existem ervilhas com semente amarela e ervilha com semente verde, ok? Na geração parental, lembrando que a geração parental é representada pela letra P, ele cruzou planta de semente amarela com semente verde. Obteve na F1, ó, 100% amarela.
Por quê? Porque a característica cor amarela é condicionada por um par de gene dominante, ela é pura, homozigota, enquanto a característica verde é condicionada por um par de gene recessivo, também é pura, homozigoto recessiva. Então, aqui, ó, na amarela só tinha o gameta Vzão. Na verde só tinha o gameta Vzinho. Quando eles se juntam, não tem outra coisa a se formar a não ser Vzão, Vzinho. E se tem Vzão, que cor é a semente? Amarela, porque o Vzão é um gene dominante. O gene recessivo não se manifesta na presença do gene dominante, ok? Só que Mendel não parou na F1, lembra? Ele sempre fez uma F2. O que é a F2? A autofecundação da F1. Então, ele cruzou agora plantas com genótipo Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Lembrando que genótipo é o conjunto dos genes. Então, ó, cruzou aqui, Vzão com Vzão. Deu o quê? Vzão, Vzão. Que cor? Amarela. Vzão com Vzinho. Da Vzão, Vzinho. Que cor? Amarela. Novamente, Vzão com Vzinho. Vzão, Vzinho. Maiúsculo primeiro. Que cor é? Amarela. E por último, Vzinho, Vzinho. Aí os dois genes recessivos se juntam. Aí surge a cor verde. Ele obteve uma proporção de 3 amarelas para 1 verde. A mesma proporção que a gente viu na característica cor da flor, ok? Vamos para mais um exemplo? Próximo exemplo aqui, ó, e o último para a gente finalizar isso aqui. Agora com relação à textura da semente, se ela é lisa ou se ela é rugosa. Então, cruzou aqui, ó, na geração parental, letra P. Cruzou planta semente lisa com planta semente rugosa. A F1, ó, isso aqui é a F1. A F1 deu 100% o que, galera? Lisa, tá? Vocês podem ver, olha a textura. Essa é lisa, essa é rugosa. Aqui já aparecem os genes para a gente. Ó. Então, o que a gente observa? Que a característica semente lisa é dominante sobre a semente rugosa, ou seja, formada, semente lisa é condicionada por um gene dominante, semente rugosa, gene recessivo. A geração parental é sempre de plantas puras, ou seja, plantas homozigotas. Então, a semente lisa é representada pelo gene Rzão, Rzão. A rugosa é Rzão, Rzinho. Aqui só tem Rzão, aqui só tem Rzinho. Quando eles se juntam, dá uma F1 aqui, ó, heterozigota, uma híbrida, Rzão, Rzinho. Se tem Rzão, qual que é a característica? Lisa. Aí, quando faz a F2, o que é a F2? A autofecundação da F1. Pega-se o Rzão, Rzinho, cruza-se com Rzão, Rzinho. Como é que fica? Ó, Rzão, Rzão, tá aqui. Rzão, Rzinho, tá aqui. Rzão, Rzinho, tá aqui. E Rzinho, Rzinho, tá aqui. Pode fazer assim, na forma de chuveirinho, ou pode fazer no quadro igual tá aqui, ó. Você distribui os genes e só junta, ó. Pôs o Rzão aqui, o Rzinho aqui. Rzão aqui, Rzinho aqui. Esse quadro chama quadro de Punnett. Rzão com Rzão, dá Rzão, Rzão, ok? Ó, Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Rzão aqui com Rzinho, Rzão, Rzinho. E por último, Rzinho com Rzinho. Lembrando, se tem o gene Rzão, a textura é lisa, independente se é Rzão, Rzão homozigoto ou se é Rzão, Rzinho heterozigoto. Beleza, Creuza? Terminando aí de analisar os experimentos de Mendel, vamos só fechar aqui o conceito de gene. Por quê? Antes de falar totalmente sobre, antes de fazer vários cruzamentos que nós vamos fazer, antes de dar seguimento à genética, nós temos que ver alguns conceitos essenciais da genética que vocês vão utilizar daqui até o terceiro bimestre, tá? Então, vamos ver. O que é gene? Para a genética clássica, gene é a unidade fundamental da hereditariedade. Só isso. Para a genética moderna, já é um pouco mais complicado. Para a genética moderna, gene é um pedaço, um fragmento de DNA responsável, né, que codifica, que determina uma característica. Essa característica, galera, é representada por uma
proteína. Então, Watson e Crick descobriram aí, né, deram a base para a genética moderna, abriram caminho aí e descobriu-se que o gene codifica uma proteína, que um gene determina uma proteína específica no indivíduo, ok? Então, vamos para um conceito mais complexo. Genes, então, são segmentos, fragmentos de DNA que contêm uma informação genética, tá? São considerados a unidade básica da herança. Genes representados por letras e cada gene codifica ou sintetiza uma proteína que direta ou indiretamente determina uma característica no indivíduo. Existem características que são condicionadas por apenas um par de gene, outras são condicionadas por 2 ou mais pares de genes. Nós vamos estudar isso bem detalhadamente. Vamos entender melhor aqui, ó. Aqui nós temos uma molécula de DNA, tá? Quando se pega um fragmento do DNA, um fragmento específico do DNA, você passa a ter o quê? Um gene. E um gene, ele codifica, ele determina uma proteína. Então, ó, molécula de DNA, tá aqui. Fragmento, pedaço do DNA, gene. Um gene codifica uma proteína. Ah, professora, mas gene no DNA, gene não tá nos cromossomos? Galera, cromossomo nada mais é do que DNA. O DNA nas nossas células, ele se apresenta de duas formas. Lembrando que a maior parte do DNA de uma célula está contida no seu núcleo, no caso de células eucariontes. Células procariontes que não possuem núcleo, o DNA está disperso no citoplasma. Então, o DNA ele é formado por proteínas histonas que se enrolam nos seus filamentos. Os filamentos de DNA são chamados de cromatina. Então, o DNA nas nossas células é encontrado de duas formas. Se ele está na forma de filamentos, ele recebe o nome de cromatina. Quando essa cromatina ela se condensa, quando ela vai condensando, ela vai enrolando, ela condensa, ela espiraliza, condensa. Quando ela se condensa, ela forma um cromossomo, tá? Nos nossos cromossomos estão distribuídos os nossos genes, beleza? Tá? Então, ó, DNA é encontrado de duas formas na célula, na forma de filamento, chamado de cromatina, na forma de cromossomos. Nos cromossomos são distribuídos os nossos genes. Lembrando que cada espécie de ser vivo tem um número X de cromossomos. No caso da nossa espécie, nós temos em cada uma de nossas células 46 cromossomos, as chamadas células diploides, que tem um número total de cromossomos. A única exceção são os nossos gametas, que possuem metade do número de cromossomos, são 23, que são as células haploides, que no nosso caso são os óvulos e os espermatozoides. Beleza? Com isso aqui a gente termina a nossa aula de hoje, tá? Espero que todo mundo tenha entendido bonitinho. Só lembrando que eu enviei para vocês no grupo do WhatsApp, enviei para vocês lá no GPA uma lista que ela contém um texto base falando tudo isso que eu expliquei hoje, tá? E tem alguns exercícios lá. Assistam a aula, leiam o texto, resolvam os exercícios. Não se esqueça de ou tira foto da resolução ou faça no Word, converta para o PDF e poste no GPA, que é isso aí que vai gerar a sua nota, ok? Galera, beijo, amo vocês, estou morrendo de saudade. Fiquem bem e fiquem em casa, tá? Tchau, tchau.